Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Para quem achava que a queda de braço entre a Câmara Federal e o Supremo Tribunal Federal já havia se acabado no que diz respeito a essa suspensão dessa ação penal contra o Ramagem e contra mais 30 e tantos, que supostamente visa apurar suposta tentativa de golpe do Estado Democrático de Direito, essas coisas todas, né, paz? Pois bem, a Câmara, usando das suas atribuições, havia normatizado por meio dos votos de mais de 300 deputados federais, deliberado pela suspensão da referida ação penal. Desta votação, com esse coro maravilhoso de mais de 300 deputados, o presidente da Câmara, Hugo Mobilete, preparou uma resolução que tem força de lei e apenas oficiou o Supremo Tribunal Federal sobre a suspensão. O Supremo Tribunal Federal, disso você já sabe, eu estou fazendo uma breve recapitulação. Às pressas, o Alexandre de Moraes convocou uma sessão de julgamento virtual em plena sexta-feira passada e derrubaram praticamente inteira a resolução e a decisão dos deputados, que parece que os deputados agora não têm mais soberania popular, os deputados agora não servem mais de nada. Quem governa, quem legisla, quem governa, quem julga, quem investiga, quem acusa, é tudo o Supremo. Isto tem nome, mas nesse canal nós não vamos usar o nome disso. Pois bem, eu quero abrir apenas um parêntese. Quem aqui é do Espírito Santo? Um grande abraço até para vocês. Os deputados estaduais do Espírito Santo, os deputados da Assembleia Legislativa Capixaba, aí há pouco mais de um ano, diante de uma situação em que o doutor Alexandre de Moraes havia decretado a prisão de um deputado estadual do Espírito Santo, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo reuniu-se, verificando que havia uma ilegalidade na decisão do Moraes que decretou a prisão de um deputado estadual seu, ou seja, lá da Assembleia Capixaba, porque antes de decretar não pediu autorização da Câmara, não comunicou a Câmara o que é? A Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Que fizeram os deputados estaduais, bravos deputados estaduais, se reuniram e, com exceção aí de 2, 3, 4 votos do PSOL e do PCdoB, todos os deputados estaduais do Espírito Santo eles revogaram a prisão do seu deputado que o Xandão havia decretado. E o que fez depois de se juntarem e revogar essa prisão? E fizeram porque podiam fazê-lo? Apenas oficiou o doutor Xandão para que o Xandão expedisse alvará de soltura. Estes caras são bem assessorados, são corajosos, são brasileiros, são nota 10. Parabéns, Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Vale mais do que a Câmara Federal. Porque a Câmara Federal reuniu-se por meio de mais de 300 votos, suspendeu uma ação penal e o fez porque podia fazê-lo, e o doutor Moraes deu-lhe uma garfada na Câmara, um passa-moleque. E todos pensamos, acabou-se a Câmara. E por extensão acabou-se o Senado, o Congresso já era, é só agora de enfeite. A coisa está rendendo. Não sei se por conta de uma aura da Lei Magnitsky. Hugo Mota, presidente da Câmara, está nos Estados Unidos. E de lá orientou e comandou a resistência a isto. Está usando palavras duras, não parece que está sendo da boca para fora, por incrível que pareça. E a Câmara, por sua orientação e por sua presidência, já entrou com um recurso contestando essa decisão. Aí você diria, mas do que vale um recurso?
diante do próprio STF, que se reuniu virtualmente às pressas, numa plena sexta-feira, como são trabalhadores, né? O STF vai reformar sua própria decisão? Pois é. Pode ser uma estratégia interessante. Na verdade, se a Câmara intracorporis, ou seja, dentro da sua própria estrutura interna de atuação, for resistir e ela própria, de novo, sustar a decisão do STF, que sustou a decisão da Câmara, antes disso ela precisa exaurir as instâncias. Ou seja, é fato e tem que fazê-lo. Entrou com recurso. Se o STF não conhecer do recurso, ou se conhecer e não julgar do recurso, não conhecer, isso aqui não faz sentido, acabamos de decidir, joga no lixo. Esse recurso não faz sentido. Isso é não conhecer. Mas pode conhecer, receber, começar a analisar e negar. Então, exaurida essa última tentativa, a Câmara pode tomar uma atitude drástica. E aí nós estaremos num impasse institucional, numa crise institucional. Parece que o STF está levando o Brasil, está levando o Congresso Nacional, porque o Executivo é do STF, o Lula é do STF. Parece que o STF está propositadamente levando a nossa institucionalidade a ser esgaçada. A Câmara parece, eu digo parece porque é o que se está verificando, só tem dois caminhos diante dessa postura do STF. Ou acovarda-se, apequena-se, nega-se enquanto um dos poderes da República, e aí é um caminho sem volta, a democracia vai estar comprometida. Se a Câmara ficar quietinha, acabou Congresso. Virou um penduricalho, virou um presépio, uma árvore de Natal. Enfeite. A Câmara tem essa alternativa. Leva esse cala-boca do STF, encolhe-se, o STF cresce, vai governar o país inteiro, acabou. Ou a outra opção. A Câmara faz o que tem que fazer, insistir na sua atribuição, e aí nós vamos ter uma crise institucional. Quem resolverá? Eu não sei. Talvez o Papa. Dizem que esse Papa é conciliador, talvez só o Papa Leão. Dá umas rugidas. Bom. Hugo Motta está em Nova York. E de Nova York soltou o seguinte. É uma matéria do Metrópole, vamos ouvir aqui bem rapidamente. Hoje o dia Barroso falou muita coisa, só deu Barroso, hein? Só deu Barrosão da Silva. Acompanhe essa sequência de vídeos sobre Barroso. Ai. Olha aqui. Muito boa tarde, estamos de volta para começar o nosso Boletim Metrópolis hoje, falando direto de Nova York. Como vocês bem sabem, estamos falando desde ontem, Congresso aqui em Brasília esvaziado, isso porque a maioria dos parlamentares, não apenas senadores e deputados, mas também ministros e outras personalidades e autoridades estão em Nova York para vários encontros aí que tratam de política, de economia, todo mundo se reunindo para tratar de assuntos em comum. Mas todo mundo botando a mãozinha no dinheiro do povo. É o colunista aqui do Portal Metrópolis, Igor Gadelha. Oi, Gadelha, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Boletim. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos que acompanham o boletim. Eu falo nesse momento aqui, frente ao Rockefeller Center, que é um dos prédios mais icônicos aqui de Nova York, um dos mais antigos também, muitos turistas nesse momento aqui atrás, mas eu, claro, estou trabalhando. É isso mesmo. Olha, hoje o dia aqui em Nova York foi cheio de fóruns, né, e de declarações ali duras de algumas autoridades da República. A gente acompanhou o LEAD, né, que é um fórum empresarial do LEAD. Teve ali a presença de autoridades como o presidente da Câmara, o Motta, e também
o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso. O presidente da Câmara, o Mota, ele fez uma fala com uma direta, digamos assim, eu acho, não é nem uma indireta, foi uma direta para o Supremo Tribunal Federal. O Barroso estava na plateia e o Hugo Mota disse que na busca pela pacificação política nacional é preciso ter harmonia entre os poderes, mas que a busca por essa harmonia entre os poderes não cabe apenas ao legislativo. Os outros poderes também precisam buscar essa harmonia. E, segundo o Hugo Mota, a harmonia entre os poderes passa por autocrítica. Ou seja, foi uma cobrança ali, né? O Hugo Mota disse que todos os poderes, não só o legislativo, precisam fazer... Perdão, só tirando uma ligação aqui. Oi, John. O que você fez hoje? Acordei. Fazer... Perdão, só tirando uma ligação aqui. Bom, nós perdemos aí o contato com o Igor, que teve então essa ligação. É isso. Hugo Mota, diante do Barroso, disse, olha, o STF tem que se respeitar também, tá bagunçando o parquinho. Foi isso que disse Hugo Mota. Enquanto seus assessores preparavam um recurso de que eu lhes falei no início desse vídeo. O interessante é que lá nos Estados Unidos, essa gente é tão cafona que durante várias vezes ao ano, vocês acompanham, eles vão discutir com o nosso dinheiro, fazendo turismo em belos hotéis, em belos centros de convenções, em belos restaurantes, na nata da Europa, dos países da Europa e também nos Estados Unidos. Vão discutir o Brasil fora do Brasil. Talvez seja por isso eles passam tanto tempo longe, geograficamente longe do Brasil, a grandes momentos do ano, e quando estão dentro no Brasil, estão nas torres de marfim de suas excelências. Talvez por isso eles não perceberam o que facínoras faziam afanando o dinheiro dos velhinhos e velhinhas do Brasil, entre tantas outras cositas más. Não é verdade? Bom, interessante que o Procurador-Geral da República, eu fico pensando, o Paulo Gonetti, eu falo Gonetti, o Paulo Gonetti é o Procurador-Geral da República, ele está procurando até hoje, não achou a República ainda. República, ou República, República, eu sou o seu Procurador-Geral. Você aí, você viu a República? Você viu? Você viu? Esse Procurador-Geral da República, que nunca encontrou e talvez nunca encontrará a República, meus amigos, o Paulo Gonetti, está lá também. Está em Nova York também, discutindo o Brasil e Nova York, cara. Quando a Lei Magnitsky pegar essa gente, eles vão discutir o Brasil onde? Não vão poder mais entrar nos Estados Unidos, nos principais países da Europa. Vão discutir o Brasil lá no Haiti? Por favor. Vão ajudar o Haiti, os hotéis, os restaurantes do Haiti. Vão discutir o Brasil em Cuba. Vão a Honduras, por favor. Né? Vão discutir lá em Guiné-Bissau. Vão discutir em Angola. Não é verdade? Vão lá em Sarajevo, na Bósnia-Herzegovina. Vão lá, por favor. A Croácia não, a Croácia é um negócio melhor. Em meio ao caso Ramagem, esse caso que eu acabei de falar, que o Hugo Mota entrou com recurso, só mesmo pro forma, porque sabe que o STF vai entrar com recurso, e que talvez a Câmara vai derrubar a decisão do STF, vai entrar numa espiral de embate institucional entre os dois poderes, é uma crise institucional. Bom, o Paulo Gonetti está baixando um pouco a bolinha lá de Nova York. Ele disse o seguinte, aqui, Igor Gadelha, esse mesmo que estava falando, está lá cobrindo. Em meio à crise do caso Ramagem, Gonetti, o PGR que está procurando a República, até hoje não encontrou, defende respeito à decisão do Congresso. Nos Estados Unidos, Paulo Gonetti defendeu respeito às decisões de órgãos políticos, como o Congresso, desde que respeite a Constituição. Então, você entendeu? Ele finge que está baixando a bolinha, mas o Gonetti está comprometido, está tão ligado com esses caras. O destino deles está traçado e os destinos estão traçados e unidos. Olha o jogo de linguagem. Primeiro o Barroso disse, não somos nós do STF que nos metemos em tudo, é a Constituição. Não, uma ova. Só se for a Constituição que está na cabeça de vocês e do Paulo Gonetti. Aí agora o Paulo Gonetti diz, nós defendemos como ele diz, respeito às decisões do Congresso, contanto que essas decisões estejam respeitando a Constituição. Qual Constituição? A de 88? A do texto?
A dos 200 e tantos artigos, não. A Constituição da cabeça dele. Você é alexandrino, Gonete. E a bobona da Bia Kicis fez campanha para você, rapaz. Só tem doidinho nessa direita. Talvez a única fala verdadeira e lúcida desse negócio todo foi a do André Mendonça. A do André Mendonça. Onde está a fala do André Mendonça? Cadê? Aqui. O André Mendonça também está lá, discutindo o Brasil nos Estados Unidos. Ele disse o seguinte, reparem no que significa a fala do Mendonça. O Mendonça disse, Supremo Tribunal Federal imparcial, sem tomar parte, portanto, ajudaria a pacificar o país. Então, quem é André Mendonça? Um dos 11 ministros do STF. O que está dizendo André Mendonça? Que o Supremo Tribunal Federal, se fosse imparcial, ajudaria a pacificar o país. Então nós temos um ministro, prestem atenção, do STF, reconhecendo que um tribunal, que por essência, ontologicamente, portanto, deveria ser imparcial, porque senão não tem autoridade nem legitimidade. Mas nós temos um ministro do STF reconhecendo que o tribunal, que precisaria de imparcialidade para ser legítimo e ter credibilidade, temos um ministro reconhecendo que esse tribunal não é imparcial, logo é parcial. Se comporta como parte, tem lado, tem partido. Então esse tribunal, por uma questão de lógica semântica, não é doutor André Mendonça, que é um exegeta, inclusive até pastor. Então, o doutor André Mendonça é uma hermeneuta, né? É um exegeta mesmo. Então, o André Mendonça está reconhecendo que o seu tribunal, do qual ele é um dos 11 integrantes, é um antitribunal. É um tribunal à margem da Constituição, à margem da lei maior. O tribunal marginal, do ponto de vista lógico-semântico. Bom, o que eu posso dizer mais? Eu não sei vocês, mas eu nunca vi isso, nem ouvi isso. Aliás, eu estudo, inclusive história do STF há muito tempo, história política do judiciário de maneira geral. Olha, durante todo o século XX, nós estamos nas primeiras décadas do século XXI. Tomando todo o século XX, eu tenho estudado a história da política, do judiciário, do direito do Brasil, durante todo o século XX. Eu estudando essa matéria relativa a todo o século XX e essas primeiras décadas. Eu não sei vocês, mas eu nunca tinha ouvido um ministro do Supremo Tribunal Federal dizendo que esse Supremo Tribunal Federal, que devia ser parcial, é imparcial. Ele está reconhecendo que o tribunal está disfuncional, está fazendo mal, portanto, à República. Meu Deus, isso é de uma gravidade terrível. Mas é bom. Porque é o que o ministro Marco Aurélio vinha dizendo, olha, se eu estivesse no tribunal, eu estava fazendo essa voz, denunciando lá de dentro o que está acontecendo de errado lá dentro. O André Mendonça começa a descolar-se um pouco da maresia e vem e começa a, de fato, a ser essa voz. Eu venho dizendo, se tiver um ministro para denunciar lá dentro, nas sessões de julgamento do plenário, da turma, e também denunciar fora, já que está na moda falar fora dos autos, denunciar também nas entrevistas, denunciar como ele está denunciando agora, fora, em palestras. Vão mandar prender? O próprio ministro, um deles, vai mandar prender? Meu Deus do céu. Bom, fico por aqui, não é?
Dê seu like, inscreva-se. Se você já é inscrito, corra, confira a sua inscrição, eles estão tirando a sua inscrição. Não espere notificação, entre no canal espontaneamente várias vezes ao dia. Eles não querem notificá-los. Menos de 0,5% de vocês são notificados. Deixe comentários, por favor, educados. E além disso, compartilhe.